Diálogo Nacional. Apoio. Nescafé Dolce Gusto. Muito mais que café. Uma cafeteria na sua casa. E CIEE. Há mais de 4 décadas abrindo portas para as novas gerações. Direito eletrônico e digital. É o tema de hoje do Diálogo Nacional. E o nosso convidado é o especialista na matéria. Vocês conhecem, já esteve aqui em outra oportunidade, o advogado Renato Opsi Blum. Satisfação em tê-lo novamente aqui conosco, nesse mundo eletrônico e digital tão complicado, não, Renato? Toda minha, é uma honra estar aqui novamente. E concordo contigo, o mundo digital hoje, que todos nós dependemos, é complicado, é sensível, é perigoso e nos traz uma série de questionamentos legais, comportamentais, uma série de riscos, questões até que nós não temos ainda respostas, o mundo não tem respostas, mas questões que nos desafiam. Por exemplo, a privacidade, Rui. Você sabe, Renato, que outro dia eu estava com a Nídia, minha esposa, num restaurante. Do nosso lado tinha uma família de coreanos. E na ponta tinha um bebê, um nenê de no máximo ano e meio. Na frente dele tinha um tablet. Os pais conversando, esquecendo o garoto e o garotinho com o dedinho lá no tablet, cutucando lá. E a cada cutucão dele aparecia alguma coisa lá no tablet e ele se divertindo. Eu conto isso para você pelo seguinte: os lares hoje, a gente acha graça que os meninos pequenos, os maiores um pouquinho, especialidade dele é o mundo digital e o mundo eletrônico. Pela sua experiência, Renato, como pai de família, mas principalmente como especialista, advogado especialista nessa área, quais são os perigos, quais são os cuidados que todos nós devemos tomar nessa área? Olha, Rui, que interessante. O tablet, até alguns anos atrás, era um tablete. Hoje é um dispositivo móvel interativo que acessa a internet, que nos possibilita mandar, receber mensagens, seja lá qual for, por e-mail, por torpedo ou qualquer outra forma. Nós conseguimos fotografar, conseguimos filmar, nós conseguimos colocar dentro de um tablet tudo aquilo que a gente não consegue colocar fisicamente dentro de uma casa. E isso de alguns anos para cá. Então o risco hoje para a sociedade, ele aumentou, em todas as suas vertentes. E por que isso? Porque a tecnologia ela está vindo para nós com tanta velocidade que não dá tempo de que nós percebamos o que é que está acontecendo. Todo mundo quer usar, todo mundo quer ter o seu tablet, o seu smartphone, inclusive os preços estão caindo, a inclusão digital vem com força total, as redes efetivamente largas estão também vindo para o Brasil, agora especialmente em função dos jogos. Só que, por outro lado, os riscos eles estão aí, permanecem aí. Então, o que nós poderíamos recomendar e sugerir para as pessoas, para que as pessoas possam ter um mínimo de segurança, ou evitar problemas esses, Rui, que podem até acabar com a vida de pessoas. E aí vamos até falar um pouquinho, ampliar um pouquinho o foco, pessoas físicas, nós, e também pessoas jurídicas, empresas que já sofrem com situações relacionadas a problemas oriundos desse rápido avanço tecnológico. Então, a primeira sugestão, a primeira delas, nós temos que ter o quê? Cautela. O que é ter cautela hoje no mundo moderno? É a pessoa, qualquer que seja, antes de começar a utilizar uma ferramenta, é comum nós usarmos esse termo de ferramenta, o computador virou máquina e outros termos novos, mas antes de começar a usar qualquer tecnologia, que a pessoa procure aprender um pouco. Que tecnologia é essa? O que ela propicia? O que pode acontecer? O que tem de novo? E quais são os riscos? Em especial, se possível,
quais são os riscos à privacidade, aos dados que aquela pessoa está colocando, voluntária ou involuntariamente, na utilização daquele dispositivo ou daquela conexão. Então, bom senso, cautela, talvez seja a principal recomendação. É claro que essa própria evolução, ela traz, junto com os riscos, uma série de possibilidades técnicas também de proteção. São os programas, são os softwares, né, de proteção, aqueles softwares antivírus, softwares também educacionais, softwares de rastreamento, de guarda de conteúdo. Aliás, esses softwares são muito interessantes para os pais saberem o que é que os seus filhos estão fazendo na utilização de todos esses dispositivos. Há 3 anos atrás, nós falávamos disso, né, para um computador, para o desktop da família. Hoje não, hoje é comum nós encontrarmos aí famílias com 3, 4, 5 filhos, não é tão comum, mas se nós tivermos esse número de filhos, cada um deles vai estar utilizando um dispositivo. Então, e aí existe no mercado hoje aí uma gama muito variada. Agora, como é que os pais devem fazer para tentar identificar potenciais problemas, potenciais riscos, porque os filhos eles não têm aquela experiência de vida que os pais têm. Eles têm mais, não vou dizer nem facilidade na utilização. Eu acho que eles estão mais acostumados porque eles já começam aprendendo com o dispositivo. Nós não, e muitas vezes nós temos que aprender o que é o dispositivo. A criança já nasce com aquilo na frente, então fica mais fácil. Mas aí vem a experiência dos pais, né? Os pais eles passam aquele feeling, né? Aquela preocupação, aquela percepção que eles têm, que os adolescentes, as crianças ainda estão desenvolvendo. E hoje é muito difícil, né, fazer isso junto, dentro de uma família, até porque, conforme foi levantado, nós temos situações em que o pai está usando o seu tablet, o filho também, a esposa também, o outro filho também, está todo mundo digitando, muitas vezes nem falando, apesar dos dispositivos trazerem hoje essa possibilidade. Você telefona hoje, não mais por voz, você usa vídeo também. E olha que interessante, esse vídeo, oriundo de uma comunicação, pode ser gravado pela pessoa que está na outra ponta. Pode ser divulgado. Alguém pode colocar aquele vídeo no YouTube. E aí volta, né? Aquela questão da sua pergunta. Então, o que deve ser feito? Esse é um exemplo de percepção, de cautela. Nós todos, sem exceção, tentarmos, né, fazer um exercício de que o que está ocorrendo naquele momento com a utilização daquele dispositivo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, da gravação, eu posso estar falando algo sensível. E se esse algo sensível ou essa expressão diferente for parar na internet? Isso vai trazer algum risco? E esse exercício tem que ser um exercício muito crítico. Por quê? Uma vez na internet, dificilmente, salvo algumas exceções em que até existem ferramentas, mas é muito difícil você conseguir remover um conteúdo ilegal ou um conteúdo indesejado. A internet não tem aquele botão apagar, não tem o botão delete. A internet tem uma outra característica. Ela propicia a divulgação descontrolada de todo tipo de conteúdo. E aí, voltando também à sua primeira colocação, muito bem, mas e se os pais ou a sociedade, se a sociedade tiver dificuldade em fazer esse exercício, né, em aprimorar a percepção, a cautela, o bom senso? Porque hoje há essa dificuldade, né? Novamente vem tudo muito rápido. Quem é que nos ajuda? O Estado deve nos ajudar, ele tem esta obrigação, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista da adoção de políticas públicas para que essa educação digital, né, permeie toda a sociedade. É um grande desafio, Rui, como equilibrar isso tudo, porque de um lado, do outro lado, nós temos aí uma grande disseminação do conhecimento, da liberdade de expressão, de novas ideias, né, de novos conhecimentos. O difícil é alcançar esse equilíbrio, Rui. O Renato Opsblum, ele coordena os cursos de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, dentre outros, né? É um professor conceituado e tem um dos melhores escritórios de advocacia com essa especialização, direito eletrônico e digital. E por causa disso, você deve receber, eu sei que você recebe
em média, pelo menos 5 clientes potenciais, né? E vítimas de fraude, estelionato, ofensas e distintas formas de invasão de privacidade. Nesse terreno, a invasão de privacidade, quais são os mecanismos de blindagem que nós temos à disposição? E nós até conversávamos aqui nos bastidores, o meu conceito de privacidade hoje, ele quase que não existe mais, até por força do meu trabalho. Então, diariamente, feliz ou infelizmente, dependendo do foco, eu convivo com casos cada vez mais sérios, mais graves, envolvendo a utilização indevida de dados, na verdade de informações, né, que decorrem de dados, seja por vazamento, seja em função da pessoa voluntariamente ter disponibilizado algo que não deveria, seja porque alguém invadiu um sistema e capturou aqueles dados. Só que, novamente, hoje, o contexto dessas informações, desses dados, ele é muito mais amplo. Então, a pessoa que invade um computador hoje vai encontrar ali o quê? Textos, mensagens, fotografias, vídeos, segredos, confidências, etc. Muito mais do que se ele entrasse dentro de uma casa, que seria a violação do domicílio. Então, isso é muito grave, né? E como é que isso deve ser tratado, já que, como eu coloquei aqui, na minha opinião, e peço a todos aqui que recebam a minha opinião até de forma parcial, estou dando a minha opinião sincera de quem, de certa forma, acaba sendo contaminado por isso, mas é o meu dia a dia, o conceito de privacidade clássico ele mudou, né? Hoje, por mais que nós tenhamos proteções legais, contratuais ou até técnicas, fica muito difícil ter um controle efetivo de dados, na proteção como um todo de dados e informações. Então, eu costumo dizer o seguinte, todos nós, sem exceção, nós experimentaremos, nós teremos, mais cedo ou mais tarde, um vazamento de dados. Nós só não sabemos quando, nem como, nem a proporção, mas nós teremos. O interessante é que aí nós temos uma boa notícia e uma má. A boa notícia é que, se essa percepção começa agora, fica mais fácil de administrar um vazamento dessa natureza. Por outro lado, a má notícia é que, infelizmente, nós estamos perdendo essas proteções que são essenciais. Nós precisamos ter um pouquinho de privacidade, inclusive nos meios eletrônicos. Mas é uma tarefa, Rui, difícil não só para nós brasileiros, mas uma tarefa que o mundo inteiro está tentando encontrar formas de proteção efetivas, legais, práticas, técnicas, culturais, comportamentais, etc. E talvez aí um desafio até mais complexo seja balancear, né, liberdade de expressão, privacidade, etc. Mas é um desafio que todos nós temos que entrar, participar, discutir e tentar fazer o melhor. Vocês estão tendo, e nós também, essa útil e agradável conversa com o Dr. Renato Opsi Blum, que é um advogado, um professor especializado em direito eletrônico e digital. Nós terminávamos o bloco anterior, Renato, falando das preocupações que os pais, em geral, têm no tocante à utilização, principalmente internet, mídias sociais, pelos filhos, não é? Que cuidados você recomendaria como um especialista nessa matéria e como pai? Uma vez eu fiquei sabendo de um caso, Rui, bem curioso. Teria acontecido mais ou menos da seguinte forma. Um pai recebe a ligação da esposa, e a esposa dizendo assim, olha, você pode conversar com a sua filha hoje à noite? Assim, aconteceu alguma coisa? É um problema de escola, né? A filha com 10 anos, etc. Mas problema relacionado a quê? À internet, ao uso de um sistema. O pai falou, perfeitamente, vou conversar, etc. E se preparou para encontrar a família à noite. Nesse meio tempo, ele recebe um telefonema do professor de informática da escola. De informática, né? O professor fala, olha, a sua filha ela está se recusando a utilizar uma nova ferramenta que nós estamos aqui disponibilizando, sob a alegação de que a senha dela, ela não dá para ninguém. A senha dela é pessoal e intransferível.
E o pai responde e fala, mas não é isso mesmo? E o professor, até respondendo, explica melhor o assunto e diz, não, ela está certa. É que essa nova plataforma me propicia, ele como professor, que eu tenha um controle efetivo sobre os acessos dos alunos. Mas essa senha fica comigo. E o pai questiona, ok, você é o professor, você tem conhecimento, etc. Mas a criança que se recusou, né, pela percepção de segurança de não emprestar a senha, o que está perfeitamente correto, ela teve a informação de que você, professor, vai manter a senha dela em segurança? E o professor parou e pensou. E a conversa se encerrou ali. À noite, quando o pai chega para conversar com a filha, ele questiona o que aconteceu e a filha responde, falou, pai, você não me disse que senha é algo que você não passa para ninguém? Não é como se fosse uma escova de dente, a gente não empresta para ninguém? Foi o que eu fiz. Quando o professor disponibilizou aquela ferramenta e tinha um aviso na tela com algumas regrinhas de como usar, uma regrinha era que o professor ia ter a mesma senha que eu. E eu questionei. E como você, pai, sempre disse para mim nunca emprestar senha, eu me recusei a utilizar. Eu estou certa, papai? Essa foi mais ou menos a conversa, né? O pai falou, sim, filha, você está certa. Agora vamos entender por que o professor vai ficar com a sua senha. E aí sim, houve aquela explicação toda, a informação detalhada, a segurança, posteriormente o professor passou e aquilo foi resolvido. Mas qual é aí o grande mote dessa história? É a lição que o pai passou. Então ele falou, filha, hoje não é só a porta de casa que deve ficar trancada. São os dados que você utiliza, que você disponibiliza, que você usa para abrir portas. A senha é uma delas. Então essa conscientização que deve ser feita, eu sei que é difícil, não é fácil. Outro dia também, numa situação curiosa, aí, numa conversa, aconteceu mais ou menos o seguinte, uma família de 5 pessoas. O pai chega em casa, encontra a esposa e os 3 filhos, todos eles com seus tablets. E o pai chega, olha, no começo até se assusta um pouquinho, depois ele contextualiza aquela situação e pensa, bom, o mundo realmente é esse, eu não vou conseguir voltar, desde que a gente utilize isso sem exageros. O que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou abrir também o meu tablet e vou conversar com os meus filhos verbalmente e também, por que não, por texto, falando, filho, olha um pouquinho para cá, para o seu pai, que está aqui mandando esse texto para você, para que a gente possa falar um pouquinho, para provocar, para despertar aquele senso que hoje está um pouquinho perdido. Ou mesmo para estimular e trazer novas ferramentas. Filho, hoje nós temos ferramentas que você consegue falar com outras pessoas com vídeo. O FaceTime, por exemplo, é um exemplo bom, dentre tantos outros, Skype, etc. Enfim, às vezes não existe essa percepção e há até um desconhecimento. Quando a pessoa, nesse caso, usando o exemplo dos filhos, percebe que aquilo existe, que aquilo é saudável, muitas vezes até mais prático e rápido, há uma diferença, há uma mudança de comportamento. E por que eu contei essa historinha? Porque mostra a questão mais importante, né? Até resgatando um pouquinho aquele velho bordão, né? Não basta ser pai, tem que participar, ele tem que estar junto, né? Qual for a modalidade. Então, se está todo mundo com o seu tablet, clicando, usando, etc., vamos usar também. A dificuldade, Rui, é exatamente aplicar isso, em virtude aí da multiplicidade de tarefas que nós temos hoje, né? Falamos aqui da privacidade, que é um grande desafio, mas nós temos, por exemplo, uma preocupação muito grande hoje também com relação ao cyberbullying, já que estávamos falando de crianças. E a coisa chegou a tal ponto, isso é gravíssimo, gravíssimo, e às vezes os nossos legisladores ou mesmo a sociedade, nós não percebemos o quão grave isso é. Mas o cyberbullying, que não sai, fica para sempre na internet, ele machuca muito mais do que uma ofensa dentro de uma classe em 4 paredes. Que aconteceram até tragédias, né? Muitas pessoas, muitas mesmo, não aguentam o transtorno psicológico, não aguentam esta agressão e partem para o suicídio. Infelizmente, já existem vários casos, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que se suicidaram em razão do cyberbullying. Um desses casos, infelizmente, inclusive, além do cyberbullying, pessoas ainda ajudaram em um chat, em uma ferramenta de bate-papo online, ajudaram um adolescente a se suicidar. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, não bastasse todo o passado de bullying, ainda por cima foram sugerindo novas
técnicas, né, de suicídio, e infelizmente a escolhida foi abrir o gás do apartamento e o sujeito não teve efeito no primeiro momento, voltou ao chat, o sujeito falou, abra mais o gás, enfim. São coisas trágicas, seríssimas, e que em algumas situações a legislação não está preparada para lidar com isso. Isso que eu ia lhe perguntar. Não temos legislação adequada, preparada para coibir casos tão graves como esses? Eu diria que a legislação, Rui, ela até existe, né, em 95% dos casos, mas ela não está à altura da evolução tecnológica. Ela não é proporcional aos riscos, não é proporcional às consequências, por exemplo, como esta. Então, qual seria, a título de exemplo, uma pessoa que pratica o cyberbullying, que seria uma difamação? Uma pena máxima de 2 anos e pouquinho, levando em consideração a causa de aumento, concurso de crimes, etc. 2 anos, na prática, isso vira uma cesta básica, quando muito uma pena de prestação de serviços à comunidade. Não digo aqui que a melhor forma seria o encarceramento. Não digo porque eu também não tenho essa resposta, mas digo que uma cesta básica não pode ser equiparada à vida de uma pessoa. Então, esse é um trabalho em que todos nós, né, novamente sem exceção, temos que continuar trabalhando e buscando um equilíbrio para isso. E isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Nós temos algumas questões curiosas, por exemplo, na lei eleitoral, uma pessoa que invade um sistema eleitoral, cria um vírus para o sistema eleitoral, para as máquinas de votação, para o sistema do próprio TSE, tem uma pena de prisão, a Lei 9.504, pena de prisão do mínimo 5, Rui, mínimo 5 e máximo 10 anos. É mais que homicídio simples. Em contrapartida, nós temos projetos de lei prevendo tipificar, enquadrar condutas como, por exemplo, o acesso indevido, como sendo um crime com penas que não superarão 2 anos. Ou seja, aí nós temos um alerta, né? Um alerta técnico de que a lei, com penas muito baixas, pode acabar indiretamente estimulando a prática criminosa. Ou seja, o sujeito sabe que aquilo vale uma cesta básica, mas ele vai ganhar 100, 200, 300 mil, então o crime pode compensar. Essa é a grande dificuldade hoje, como equilibrar, como desenvolver leis em um tempo mais curto. Eu tenho defendido de forma muito ostensiva a especialização, não só técnica, mas também de trâmites específicos. Hoje em dia, nós temos no nosso Congresso, Rui, projetos em discussão já há mais de 15 anos sobre o mesmo tema. Quando nós falamos em tecnologia, o tempo tem que ser muito menor, 1 ano, 2 anos no máximo, alguma coisa assim. Mas é um desafio. Se alguém invade o seu computador, que crime ele pratica? Olha que coisa, né? É tão grave hoje alguém invadir, né, o nosso tablet, nosso smartphone, nosso desktop em casa, com tudo aquilo lá dentro, com os acessos, né, muitas vezes de famílias, de pessoas, bancos e daí por diante. Hoje a pessoa que simplesmente invade, fica lá tentando acessar com login e com a senha, e aí vem a questão nova, que a gente não pode deixar de falar da senha fraca, a senha não pode ser fraca, de preferência alfanumérica com caracteres, mas alguém que logra invadir um computador fazendo isso e olha, visualiza tudo aquilo que tem lá, satisfaz a sua curiosidade, mas de uma forma muito intensa e violando a privacidade de outra pessoa, pelo menos no campo civil, no campo penal não pratica crime nenhum, absolutamente nenhum. Aqui no Brasil, nós somos aí mais de 80 milhões de usuários, somos o segundo país em números absolutos no Facebook, somos a nação que mais tempo fica conectada no mundo, nós temos uma situação dessa de vulnerabilidade legislativa e que muitas vezes até a sociedade pensa que está protegida e não está. O jovem, em geral, ele tem a sensação de que a internet é brincadeira. E, na sua opinião, é importante introduzir na educação, a educação digital no ensino médio? Não só e fundamental também, né? Desculpe a interrupção, mas não só é importante, Rui, é essencial, é básico, é fundamental. Toda escola hoje tem que ter uma disciplina de educação digital, de riscos. Tem que ter. Isso é essencial para qualquer país do mundo, com um objetivo único: diminuir os riscos e ter uma vida digital mais saudável. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Temos que lutar para que isso aconteça. Agora, o adolescente, ou mesmo a criança, ele acha, até
dentro do processo de desenvolvimento dele, de que muitas coisas que ele faz realmente são coisas que não têm tanta importância, são brincadeiras. A diferença é que uma brincadeira no mundo físico tem uma consequência muito mais suave do que uma brincadeira no mundo digital. E ao contrário do mundo físico, em que há, por incrível que pareça, mais percepção do risco, do dano, essa mesma percepção, apesar do mundo digital ser mais perigoso, ela não existe. Então nós estamos aí vivendo um desequilíbrio. Deveria ser o contrário. Qual é a forma de nós equilibrarmos isso? Só dando educação, não tem outro jeito. O Alexandre Altenfelder vai nos dar, da redação do Diálogo Nacional, qual é a boa notícia desta semana. A boa notícia desta semana é uma grande coincidência. Sabe por que eu falo isso? O convidado de hoje do Diálogo Nacional, o Renato Opsi-Blum, um dos advogados mais preparados aqui no Brasil na área do direito eletrônico e digital, e o Senado acabou de aprovar o projeto de lei que tipifica todos os crimes cibernéticos, alterando desta forma o Código Penal e punindo rigorosamente quem comete esse tipo de crime. É uma excelente notícia, é um começo para esse mundo tão confuso, tão complicado que é o mundo cibernético. Esse projeto de lei já está sendo chamado pela população como Lei Carolina Dickmann. Agora ele vai para a Câmara dos Deputados e, se aprovado, passa pela sanção, tomara que pela sanção, da presidente Dilma Rousseff. Semana que vem eu volto selecionando mais uma boa notícia para elevar a sua e a nossa autoestima. E agora a gente volta com a entrevista do Renato Opsi-Blum, que vai continuar falando sobre esse mundo tão interessante e ao mesmo tempo complicado que é o mundo cibernético. Até semana que vem. O Diálogo Nacional recebe hoje o advogado Renato Opsi-Blum, especializado em direito eletrônico e digital. Falando em direito eletrônico e digital, essa área agora do direito, ela já tem princípios próprios? Olha que interessante, ela está, eu diria, se desenvolvendo. Está havendo uma acomodação. Hoje existem vários cursos, principalmente de pós-graduação nessa área, e uma demanda crescente. E por que uma acomodação? Alguns princípios, eles decorrem de discussões filosóficas e muitas vezes discussões que são antagônicas. Então, por exemplo, vamos trazer aqui um ponto muito sensível, que é a liberdade de expressão. Então, a internet começou, nós vamos recapitular um pouquinho, começou com um projeto militar. Um projeto militar para manutenção e estabilidade das comunicações. Depois aquilo evoluiu, virou a grande rede, e essa grande rede, pela dificuldade de você exatamente impedir um acesso, ela teve o primeiro impacto, a primeira discussão relacionada à liberdade de expressão, que é um instituto que deve e vem sendo muito prestigiado em qualquer Estado democrático e deve continuar assim. O que tem acontecido hoje é que esse princípio da liberdade de expressão, ele difere, por exemplo, de situações envolvendo agressão, envolvendo um objetivo específico de destruição da imagem de uma determinada pessoa, da colocação ou mesmo da criação de conteúdos ilegais e daí por diante. Muitas vezes vem o questionamento, mas um provedor de conteúdo, né, que hospeda um conteúdo colocado por um terceiro, quando há um conteúdo ilegal, ele tem responsabilidade? E muitas vezes a discussão mais calorosa, ela cresce, ela nasce em cima da liberdade de expressão em função dessa dicotomia. Só que, Rui, por um lado, nós temos que valorizar o que nós consideramos, né, sadio com relação à liberdade de expressão, à educação, falamos aqui tanto da educação, mas, por outro lado, aquilo que sai do conceito clássico, né, legítimo da liberdade de expressão e vai para algo que é tipificado, que é definido pela lei de um determinado país,
especial aqui no Brasil, como crime, então se alguém extrapola a sua liberdade de expressão e xinga uma pessoa, ofende uma pessoa, diz mentiras com relação a uma determinada pessoa, e aquilo hoje tem uma repercussão muito importante, porque vai ser indexado em um buscador, essa pessoa que está fazendo isso pode estar descumprindo a legislação, no caso aqui brasileira, certa ou errada. A legislação que existe é esta, que define calúnia, injúria e difamação. E aí, voltando um pouquinho, já que a legislação existe e que, no meu conceito, liberdade de expressão é algo que deve ser exercido de forma sadia, até para que nós tenhamos mais credibilidade, se houver um descumprimento daquilo que a lei diz que é proibido, esse descumprimento deve ser combatido. E o Estado tem que ter meios para fazer com que aquilo que a lei define como sendo ilegal, aquilo seja combatido, retirado, enfim, de alguma forma a vítima seja compensada do sofrimento que ela está tendo em virtude daquela conduta ilícita. Eu toquei no ponto do provedor de conteúdo, porque o contexto hoje, ele traz essa discussão à tona, muitas vezes pela dificuldade que existe em se responsabilizar aquele que criou aquele conteúdo ilegal. E nós temos, então, duas situações. O sujeito que cria, que posta, que escreve, e o outro, o provedor, né, o ente que hospeda aquele conteúdo. Muitas vezes você nem sabe, nem vai ter como saber, nem vai chegar na pessoa que fez aquilo. E por isso, a vítima vai ficar para o resto da vida tendo contato ou recebendo aquele conteúdo contra, nesse caso, a honra dela, prejudicando ela, algo que ela não fez, por exemplo. A jurisprudência, Rui, não só brasileira, e no mundo inteiro, ela evoluiu. E hoje o entendimento é o seguinte: havendo um conteúdo ilegal, e se o provedor, e somente se o provedor de conteúdo, por exemplo, uma rede social, o Google, por exemplo, toma conhecimento ou tomar conhecimento de que há algo ilegal hospedado ali, ele tem que ter esse conhecimento, ele não tem que fazer controle prévio, mas tomando conhecimento, aí sim ele tem a obrigação de remoção, porque aquilo é ilegal e muitas vezes porque aquilo fere as próprias condições que o próprio provedor estabeleceu. E aí vem a questão também até mais ampla. Bom, e se alguém faz isso fora do Brasil, usando um provedor também fora do Brasil, mas a consequência ocorre aqui no Brasil? Como é que fica? Como é que o cidadão vai poder se defender, tentar, por exemplo, remover aquele conteúdo? Aí são questões, né, que cada vez mais se intensificam, que estão ligadas mais ao direito, à questão de tratados e convenções internacionais. Você falou em provedor, cabe uma pergunta. O provedor pode ser responsabilizado por e-mails enviados pelos usuários? A pergunta é muito difícil de ser respondida, professor Rui Altenfelder, né? Mas vamos usar o conceito vigente hoje, então, de responsabilidade a partir do conhecimento. Num primeiro momento, o provedor nem pode saber o que o seu cliente está dizendo ou o que ele escreveu em um e-mail que foi o que está sendo enviado. Isso seria uma violação à privacidade no e-mail estático e seria uma interceptação se o e-mail estiver em trânsito. Interceptação é crime aí, 2 a 4 anos de prisão, artigo 10 da Lei 9296 de 96. Porém, havendo o uso indevido daquela ferramenta, do e-mail, e esse uso indevido pode ser um uso para spam, por exemplo, né, um envio de mensagens não solicitadas, que não é crime, mas pode ir contra os termos de uso do provedor, ou mesmo o uso ilícito, aquele e-mail pode estar sendo usado para disseminar vírus, voluntariamente, é claro. Aquele e-mail pode estar sendo usado para disseminação de pornografia infantil, para ameaças ou qualquer outra finalidade. Aí sim, a partir do momento em que o provedor toma conhecimento que o seu cliente está usando aquela ferramenta de forma ilegal, ele pode ser responsabilizado caso ele não tome nenhuma providência. Vale dizer duas. Primeiro, cancelamento daquela conta pelo uso ilegal. Vejam aqui que eu não estou questionando se a lei está certa ou errada, dizendo que ele existe. E também, ao mesmo tempo, pelo descumprimento dos seus termos de uso. Então ele pode, não só pode, mas deve tomar a iniciativa a partir desse conhecimento e deve agir, sob pena, aí nesse caso, de ser responsabilizado solidariamente contra o autor daquele ilícito.
Renato, outra pergunta que os telespectadores com certeza estão aqui pedindo que eu faça para você é sobre disponibilização de dados cadastrais. Quais os cuidados que devem ser tomados? Só voltando um pouquinho, eu falei contra o autor, é com o autor. Responsabilidade solidária com o autor. Disponibilidade de dados. Então, hoje, muitas vezes, nós não percebemos, mas a cada minuto, a cada segundo, nós fornecemos algum dado e muitas vezes esse dado ele vira uma informação. Então, se nós fizermos um exercíciozinho simples do dia a dia de cada um, quantos dados nós fornecemos? Desde o momento que nós acordamos, ligamos os nossos smartphones, em que há conexão com a rede da operadora, ali já existe um log, um registro. As pessoas, por exemplo, que usam, olha que interessante, usam dispositivos para medir o sono. Hoje tem dispositivos que você põe na testa, mede o sono, eu usei uma vez isso, até achei interessante, e depois você descarrega aqueles dados em um sistema, muitas vezes esse sistema vai para a nuvem, né? Ele vai ser hospedado fora do computador da pessoa. E essa nuvem é controlada por alguém, pode até ter um vazamento. Mas ele está disponibilizando mais um dado, né, do seu sono, que se vazar pode ter um reflexo na contratação de um plano de saúde no futuro, alguma coisa assim. E as coisas vão se interligando. E existem, então, voltando ao exercício, então, desde a hora que ela acorda, até a hora que ela liga o seu carro, passa com o tagzinho do estacionamento, no pedágio, entra no prédio, é fotografado no prédio, ele põe muitas vezes a sua digital, tem a câmera de segurança, né, mais uma informação. A hora que ele chega no seu desktop, que ele faz a sua conexão, entra no sistema, muitas vezes essa conexão também é remota. Vejam quantos dados que são informações são lançados. Mas existem situações mais delicadas ainda. O brasileiro que adora usar redes sociais, ele muitas vezes ele pode estar revelando dados que não são dados, né, interessantes de serem revelados. Outro dia, uma discussão em uma plataforma específica, uma pessoa me perguntou: as configurações de privacidade do Facebook são seguras? Ela estava preocupada se outras pessoas poderiam não utilizar as suas informações. Eu disse, sim, são seguras. Existem uma série de possibilidades de proteção, bem seguras. É claro que pode ter vulnerabilidade, mas por regra é seguro. Mas você não sabe se a pessoa ou as pessoas, ou entre aspas, os seus amigos, que são seus amigos no Facebook, tem essa mesma segurança. Mesma segurança que eu digo na visualização daquilo que você posta, das fotos, dos comentários, etc. Porque esses seus amigos têm outros amigos que estão vendo aquilo que você postou. Aquilo pode estar sendo autorizado, a pessoa pode estar copiando e também disponibilizando no seu conteúdo, etc. Então, às vezes, a percepção é equivocada. Então, a pessoa pode pensar assim, eu configurei, eu fiz tudo que a plataforma, que a ferramenta me dizia para fazer com relação à minha privacidade, mas se eu tiver outras pessoas acessando informações minhas, ainda que eu saiba quem são essas pessoas, pela própria estrutura hoje da tecnologia, essas pessoas podem estar copiando, podem estar filmando, podem estar reproduzindo aquele conteúdo para terceiros, e aí eu não vou ter controle. Então, a situação hoje envolve um curto espaço de tempo, isso tudo acontece de forma muito rápida e de forma global. O que disponibilizar, Rui? Então, a regra aqui, voltando ao bom senso, né, a cautela, fazer aquele exercíciozinho. Isso que eu estou escrevendo, essa fotografia que eu estou colocando, esse vídeo que eu estou colocando, se por acaso for parar onde eu não quero que vá parar, pode trazer algum problema para mim, algum problema que eu não vou conseguir resolver? Se a resposta for positiva, não poste. Renato, e as LAN houses? Quais os cuidados que devem ser tomados? As LAN houses têm um aspecto muito positivo, que é de propiciar a inclusão digital, a acessibilidade, e tem feito esse papel de forma muito intensa, especialmente aqui no Brasil. Tem regulamentação específica. Elas têm a obrigação legal de identificar todos os seus usuários e vincular esses usuários aos respectivos acessos. E, ao mesmo tempo, com relação aos usuários em si, eles têm que ter a percepção, e fica a dica, de que outras pessoas usaram também aquele mesmo equipamento, que muitas vezes eles podem ter dispositivos colocados ali de forma indevida, até de forma maliciosa, dispositivos que nós falamos, de captura de teclado. Então, tudo aquilo que a pessoa escreve ou posta, etc., aquilo pode estar sendo capturado e pode estar sendo
enviado para uma outra pessoa. Então, a Lan House, ela funciona muito bem, mas ela deve ser usada com muita cautela quando a situação, quando o acesso envolver o fornecimento de dados pessoais, sigilosos, dados que podem colocar em risco a intimidade da pessoa. Como é bom a gente conversar com gente que sabe e faz acontecer, como hoje é o caso do convidado do Diálogo Nacional, o advogado, professor Renato Opsi Blum, especialista em direito eletrônico e digital. Nós hoje estamos tendo essa útil e agradável conversa com o Dr. Renato Opsi Blum. E o tema, como dissemos, é o direito eletrônico e digital. Dr. Renato, as empresas podem monitorar os e-mails dos seus funcionários? Olha, Rui, elas não só podem, como devem fazer esse monitoramento, desde que implementem regras para isso. Implementem os seus regulamentos de segurança da informação, que deem ciência, plena ciência aos seus funcionários de que aquele controle está sendo feito. E isso tem algumas explicações que decorrem, né, da atualização, da formação da jurisprudência, que é o que vem acontecendo em algumas situações em que o legislador se atrasa, infelizmente isso tem sido a regra, e aí os tribunais é que acabam, entre aspas, legislando. Eu lembro no primeiro caso, há 7, 8 anos atrás, talvez um pouco mais, em que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aqui de São Paulo analisou um caso de monitoramento e entendeu que o monitoramento feito pelo empregador, lá naquele caso, era violação da privacidade do empregado. O segundo caso, se não me engano, o TRT 15ª, Campinas, a mesma coisa. O terceiro caso, TRT, se não me engano, 10ª Região, Brasília, aí sim houve uma alteração em 2º grau com a confirmação pelo TST. E nessa confirmação que vem balizando toda essa jurisprudência, existem algumas justificativas para isso. Primeiro, a responsabilidade do empregador lá no 9323 do nosso Código Civil. O poder de direção do próprio empregador, que envolve o poder administrativo, de gestão, etc. E também a propriedade daqueles sistemas tangíveis e intangíveis. Hoje, às vezes, até o intangível, às vezes não, o intangível ele vale muito mais que o tangível. Esse tripé serviu como balizador, como inspiração, como justificativa para que os ministros, para que a jurisprudência se consolidasse nesse sentido. Não só aqui no Brasil, mas nos principais países, no mundo inteiro. Agora, nós temos hoje uma dificuldade a caminho. É o que a gente chama de BYOD, ou BYOD em português, BYOD, que a tradução do inglês seria Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo. Então, existe uma tendência hoje de que os funcionários, os colaboradores, vão começar, muitos já estão, vão trabalhar usando acessos, programas, plataformas, conexões corporativas, mas usando também, ao mesmo tempo, os seus dispositivos com os seus dados pessoais. E aí, novamente, o desafio ele volta à tona. Como é que o empregador vai fazer para continuar fazendo esse monitoramento, que, na minha opinião, é um dever, até para evitar um prejuízo ou uso ilícito e ilegal contra terceiros, se existir essa mistura, né, do pessoal com o corporativo? Como é que os tribunais vão resolver isso? Existem algumas ideias, alguns produtos surgindo no mercado para separar o que a gente chama dessas seções. A questão que fica é, essas seções realmente vão ser separadas, existem formas de que isso seja burlado ou não, e até onde esse BYOD vai refletir na responsabilidade do empregador e na sua obrigação também, e aí eu vou ampliar um pouquinho, na sua obrigação também do empregador em educar o seu funcionário, e não só definir as regras, mas transmitir essas regras de forma bem clara. Às vezes é difícil, até novamente em função do contexto. Aliás, Rui, falando disso, eu costumo dizer o seguinte, aqueles programas que a gente baixa, ou serviços que nós contratamos, por exemplo, um e-mail gratuito, que no momento da contratação nós recebemos aqueles termos de uso, né, grandes, gigantescos, né, de 30, 40, 50 páginas, e que, em tese, seria de nossa obrigação a leitura, até para que nós tomemos aí
o conhecimento dos riscos, né, dos direitos, deveres e obrigações que nós estamos sujeitos. Aquilo é uma contratação, ainda que seja um contrato de adesão, não deixa de ser uma obrigação de leitura. Porém, hoje, não está fácil ler um documento de 30, 40 páginas, até porque cada vez nós temos menos tempo. O tempo hoje é um argumento, é um vocábulo hoje muito importante, por que não dizer essencial. Então, será que nós não deveríamos adaptar esses termos de uso mais complexos, esses regulamentos mais complexos? Será que, por outro lado, aqueles que estão fornecendo isso não teriam a obrigação, por que não, de trazer isso de forma mais simples para a sociedade? Existem algumas soluções criativas. Por exemplo, tem um site, uma rede social de fotos chamada Tumblr. O Tumblr, os termos de uso do Tumblr são curiosos, né? Até faço um convite para quem quiser consultar. Você entra ali e está escrito, olha, mais ou menos assim: se você veio aqui para fazer pirataria, usar indevidamente a imagem de uma pessoa, não faça aqui, vai fazer isso em outro lugar. Aqui não é para isso. Então, traz um pouquinho até do bom humor, para atrair a atenção. São recursos didáticos, né? Alguns até lúdicos, muito úteis a esse contexto hoje que nós estamos vivenciando. Então, voltando só à sua primeira consideração, nós temos um desafio por aí, né? Que é, vamos guardar esse termo, o BYOD, ou BYOD, Bring Your Own Device, e vou aproveitar, já que eu trouxe um termo aqui novo, existe um outro termo que já causa preocupação, que é o Big Data, ou para alguns, dependendo do país de língua inglesa, enfim, Big Data. Então é o fluxo, a quantidade de informações que nós conversamos aqui, que são capturadas, tratadas, mas ainda não são devidamente processadas, mas que em breve serão. Doutor Renato, nós acabamos de concluir mais uma etapa do fortalecimento da nossa democracia, as eleições municipais. A justiça eleitoral informatizada, não apenas o processo de votação, como o de apuração, ao que tudo indica, trabalhou de forma competente. Como é que o doutor Renato Opsi-Blum avalia a informatização na Justiça Eleitoral, na Receita Federal e na Previdência? E vou até aproveitar o seu gancho, também do processo eletrônico, né, no judiciário, que está vindo com força total. Todos os processos, já no STJ e no STF, já são digitais, não tem mais papel. Eu tenho algumas considerações, Rui. Primeiro, uma preocupação com relação à segurança. Talvez seja a principal, né, preocupação. Porque não existe, quando nós falamos em informática, em direito eletrônico, direito digital, mas voltando para a informática, não existe sistema 100% seguro. É impossível. O que existem são sistemas mais ou menos seguros. Então, indo direto ao ponto, o sistema eleitoral brasileiro, ele é mais seguro, ele é bem seguro, porém ele não é infalível. Mas por ser bem seguro, ele também tem uma explicação. Hoje, até em função de todas as atenções estarem voltadas para esse processo, esse procedimento que é tão importante, né, que não só justifica, mas traduz o nosso efetivo exercício democrático, ele também, nessa atenção toda, ele tem uma preocupação de técnicos, de pessoas preocupadas em identificar vulnerabilidades no menor tempo possível. Então, o TSE, frequentemente, ele convoca pessoas, até da sociedade, foi feito isso recentemente, para que façam testes, né, ostensivos testes de vulnerabilidade. E no último teste foi identificada uma vulnerabilidade na transmissão da contagem dos votos em um canal específico no âmbito do TSE. Isso já foi consertado, mas houve uma identificação não tão crítica, mas houve. Da mesma forma, outros sistemas que nós estamos ficando cada vez mais dependentes, e conforme você citou, Rui, a questão da Receita Federal, nós já usamos há muito tempo, a questão que eu citei agora, reforcei agora, do processo eletrônico, nós estamos cada vez mais, vamos colocar o vocábulo aí, terceirizando a plataforma dos dados. Então, esses dados saem do perímetro e vão para algum lugar, vão para a nuvem. Só que não são mais simplesmente dados pessoais de uma pessoa, nem de duas, nem de três. São dados que têm um conteúdo muito rico e que, se indevidamente capturados e tratados,
podem gerar um perfil de cidadãos extremamente sensível. Um simples contrato, né, de locação pode conter uma série de informações sigilosas e uma ação de despejo por falta de pagamento, por exemplo. A boa notícia é que esses sistemas eles contam com o uso da certificação digital, da qual o Brasil é pioneiro. A estrutura é extremamente segura, o Brasil é exemplo no mundo inteiro quando nós usamos os certificados digitais no âmbito da ICP Brasil. Os processos eletrônicos, você só pode peticionar hoje nos processos eletrônicos com certificação digital, a Receita Federal a mesma coisa e daí por diante. Resta a questão, até quando a certificação será segura? O telespectador que está nos vendo, doutor Renato, ao final do Diálogo Nacional, deve ter medo do computador, deve ter medo de utilizar o computador, ou com os cuidados que o doutor Renato acaba de nos contar, o computador é um amigo? Rui, medo todos nós temos, né, de várias coisas, inclusive do computador. Às vezes eu tenho até medo do computador. Mas eu prefiro sair do medo e trazer para o vocábulo cautela. Então, que nós tenhamos cautela. E por que não medo? Porque o medo nos impede de utilizar. Então, a cautela não. A cautela nos traz a preocupação, mas não o desestímulo. Então, fica o estímulo à utilização. Que bom de ver, saber que seu pai está bem, sentir a falta do seu pai na mesa da Santa Casa. E o doutor Renato está me contando que o pai dele, desembargador Opsi Blum, aposentado, está hoje em Orlando, né? Exato. Aconselhando os cidadãos brasileiros que lá estão. Manda um abraço para o seu pai, cumprimentos a você por todo esse trabalho bonito que você está realizando e sucesso. Agradeço muito, uma honra voltar aqui. Muito obrigado aqui pela gratificante conversa e sucesso para todos nós. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio. Nescafé Dolce Gusto. Muito mais que café. Uma cafeteria na sua casa. E CIEE. Há mais de 4 décadas abrindo portas para as novas gerações.